amor nos nossos corações nessa noite, Jesus. Estou te amando mais. Estou te amando mais. Amém, sim, Jesus. Te amamos. Amém. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos pela tua doce presença. Nós queremos honrar a tua presença. Nós damos a nossa presença agora para você, Espírito Santo. Colocamos a nossa atenção em ti. Sim, Jesus. Amém. Podem se assentar. Essa daqui é a minha primeira vez pregando, gente. Loucura. Loucura. Eu não tô nem acreditando. Bem-vinda ao estado. Eu estava lá. Eu fui, eu tava. Mas é muito louco, assim, né? Eu tava falando com alguns amigos meus que é muita loucura que na última semana de 2022, enquanto eu fazia o meu devocional, o Senhor começou a falar comigo sobre algumas coisas que eu ia começar a viver em 2023. Ele falou: Luísa, essas aqui são as palavras para o seu 2023. Para você, só para você. E ele falou muito de maturidade, ele falou de velocidade, ele falou de rendição. E, cara, é muito louco tudo aquilo que eu já estou vivendo em 2023, né? É um negócio que tá, assim, indo de 0 a 100 muito rápido, né? Eu vou começar a trabalhar em 2023, então, loucura. E, cara, as coisas estão vindo assim, né? Eu estou aqui pregando, então as responsabilidades, o nível de maturidade que o Senhor está começando a exigir, assim, na minha caminhada, na minha vida pessoal, é muito incrível pensar. E hoje eu quero aqui falar com vocês de algo que tem queimado no meu coração há algum tempo, já faz uns 6 meses. Desde agosto de 2022, o Senhor tem falado muito forte sobre isso no meu coração. E algo que eu sinto muito, não só para a minha geração, mas como para a igreja brasileira, é algo que a gente vai começar a precisar focar muito mais nesses dias. Algo que a gente vai precisar dar uma atenção um pouquinho maior, porque o Senhor precisa encontrar a gente queimando por Ele. Amém. Ele vai voltar e Ele precisa encontrar os nossos corações em chamas por Ele. Aleluia. E aí, eu queria falar exatamente sobre a gente manter a chama do nosso coração acesa. Porque lá no início, quando a gente aceitou Jesus, o nosso coração, ele era vazio, né? E aí Jesus, ele veio e ele, com o sopro de vida dele, ele soprou e aí acendeu uma chama no nosso coração. E aí, a partir então, o nosso coração começou a queimar por ele, e a gente se apaixonou por ele, e a gente começou uma vida com ele. Só que aí a gente tinha uma responsabilidade a partir daí. A gente aceitou Jesus, mas e agora? Ele colocou uma chama em mim, e agora? Agora a nossa responsabilidade é fazer com que essa chama aumente de intensidade e fazer com que essa chama se mantenha em nós, viva e queimando o tempo todo. Nós somos chamados para esse lugar onde o nosso coração ele queima intensamente, constantemente pela presença do Senhor, pelo coração dele. Nós precisamos constantemente colocar lenha ali no nosso fogo, porque a lenha é aquilo que sustenta o fogo queimando.
é aquilo que aumenta a intensidade dele. E existe um estilo de vida que Jesus tem nos chamado para queimar por ele. Ele fala assim: vem e queima por mim, vem e dá mais por mim, vem e se rende ainda mais. E essa é uma vida que queima por ele. Qual será o nosso posicionamento nesses próximos dias? Nesses próximos dias de avivamento? O avivamento, ele não acontece sem paixão, ele não acontece sem um fogo nos nossos corações. Qual será o nosso posicionamento? Será que nós estamos queimando o suficiente por ele? Sabe? Então, eu tenho pensado nesses dias, eu falo: Senhor, será que eu tenho queimado o suficiente? Porque eu sinto que existem ainda lugares maiores para nós queimarmos por ele. Existem níveis ainda maiores. Sabe, eu olho a vida daqueles avivalistas do passado e eu vejo, cara, esses homens e mulheres, eles eram muito de Deus. E eu preciso ainda correr um caminho muito longo. Existe ainda muitos degraus para eu subir. E eu falo: eu preciso queimar mais por ti, Jesus. Eu preciso ter mais fome por ti. Sabe, nesses dias eu tenho feito orações que são as orações perigosas. Jesus, me estica, Jesus, eu quero mais. Jesus, derrama mais na minha vida. Então, esse é o tempo da gente realmente voltar os nossos olhos para o Senhor e para a intimidade com Ele. Sabe, é na intimidade que a gente queima por Ele. Não é só aqui na igreja, é ali no secreto que a gente constrói. Dentro do nosso quarto, do nosso secreto, é onde a gente começa a colocar lenha, a colocar azeite, a colocar incenso ali, para que aquele fogo, ele só aumente, e se mantenha em nós. Sabe, a gente tem vivido em um tempo assim, como igreja, onde muitas coisas têm acontecido, né? Ao mesmo tempo que a gente tem visto uma geração se levantar com muita fome por Deus, com muito fogo, vamos, né, arrebentar com as portas do inferno. Eu tenho visto a minha geração se levantar, mas, ao mesmo tempo, muitos têm se desviado da fé. Muitos têm acreditado em vãs filosofias, muitos têm criado em coisas que são humanas, coisas que são fora de Deus, sabe? E lá em 1 Timóteo 4:1, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo. A gente tem visto aí muitas pessoas criando novas direções para a Bíblia, ou qual que é a palavra? Interpretações da Bíblia. Agora, a Bíblia é racista ou coisas assim. Eu sou a igreja e não preciso estar numa comunidade. E muitas pessoas têm caído nesse engano. Muitas pessoas têm ido para esse caminho. E esses caminhos são fora da vontade do Senhor. Mas, cara, tá na Bíblia que a gente vai ver isso, sabe? Então, lá em 1 Timóteo 4:1 diz: muitos abandonam, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, cara, está escrito, a gente vai viver isso. Mas o nosso papel é permanecer firme na palavra do Senhor, é permanecer firme naquilo que Ele tem nos falado. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. A gente também vê que lá em Apocalipse, a igreja de Sardes e Laodiceia, por exemplo, deixaram que o amor deles esfriasse, ou que as coisas que eles tinham vivido morressem simplesmente. Mas nós não vamos ser esses. Nós não vamos deixar com que esse amor que o Senhor colocou no nosso coração, essa paixão, ela se esfrie. Nós vamos continuar e permanecer queimando por Ele. Sabe? E eu tenho esse desejo, sabe, de ver uma geração, e eu não estou falando aqui de geração Z ou geração millennial, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que vão permanecer, sabe? Esses são os remanescentes, aqueles que vão permanecer. E agora sim, eu vou começar a entrar um pouquinho dentro desse tema. Lá em Levítico 6, 12 e 13, se você pudesse abrir comigo, por favor.
A gente vai ler aqui 3 textos que são base para tudo aquilo que eu quero falar e para aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Diz em Levítico 6, 12, 13: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Lá em Êxodo 27, do versículo 20 ao 21, diz assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. E ali, um pouquinho mais para frente, em Êxodo 30, do 6 ao 8, ele diz assim: coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. E também, quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Amém. Nesses 3 textos aqui foram dadas ordens para os sacerdotes. Aí você fala assim: mas eu não sou um sacerdote. Mas, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos feitos sacerdotes, assim como está escrito lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real. Amém. Então, essa responsabilidade que era desses sacerdotes, ela passou para nós. Então, hoje é a nossa responsabilidade manter o fogo aceso, o incenso sempre queimando diante do altar, trazer o sacrifício e colocar o azeite. Essa é a nossa responsabilidade. E cara, essas são as 4 coisas essenciais que eu vejo para esses dias. Nós precisamos de azeite, nós precisamos de lenha, nós precisamos do sacrifício, nós precisamos do incenso. Se a gente não tiver essas coisas, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir continuar queimando pelo Senhor como a gente deveria. Sabe, a gente precisa construir um mantimento para o inverno. A gente precisa começar a juntar todos esses elementos para que nós possamos queimar ainda mais, mas também passar pelas situações difíceis. Porque uma vida cristã, ela não é feita só de verões e primaveras. Existem os invernos, existe o deserto, existem as dificuldades, os períodos onde você não está com vontade de buscar Deus. Existem esses períodos, mas são esses mantimentos que a gente começou a construir, a gente começou a guardar. Eles vão nos manter durante o deserto, eles vão nos manter durante o inverno. E eu queria falar um pouquinho de cada um desses elementos com você nessa noite. Primeira coisa, o azeite. O azeite é aquele que mantém as lâmpadas acesas. Nós precisamos, então, produzir azeite constantemente, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. A gente vê lá em Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. 5 delas tinham azeite extra e as outras 5 não. Enquanto elas esperavam o noivo chegar, o azeite daquelas que não tinham o azeite extra acabou. E o noivo chegou e as 5 que tinham entraram com o noivo. Mas quando as outras 5 que foram comprar o azeite voltaram, ele disse: eu não as conheço.
Então a gente precisa ter esse azeite guardado. Nesses próximos dias nós vamos precisar produzir ainda mais azeite. O Senhor precisa nos encontrar com azeite extra. Ele precisa nos encontrar cheios de óleo para Ele. Nós precisamos armazenar óleo. E produzir azeite é difícil. Existem vários processos para produzir. Ele é doloroso. Precisa descascar a azeitona, processar ela, moer. E é um processo difícil. É um processo que dói. Produzir azeite não é fácil, mas nós precisamos nos submeter completamente aos processos do Senhor nas nossas vidas, para que Ele possa extrair de nós aquilo que Ele quer, para que Ele possa extrair dos nossos corações aquilo que Ele precisa. E a gente vai precisar se render para Ele, se submeter, um coração quebrantado, um coração rendido. É muito engraçado que tudo aquilo que está sendo pregado no finalzinho de 2022 e aqui nesses cultos já de primícia, o Senhor tem me falado coisas que são quase a mesma coisa. Ele está dando uma continuidade a todos os assuntos. Nós precisamos de um coração quebrantado para que o Senhor possa extrair o azeite de nós. Nós precisamos arrumar espaço. Assim como lá em 2 Reis 4, aquela viúva começou a pegar vasilhas dos vizinhos. Eu preciso de mais espaço para colocar o meu azeite. É você pegar o seu coração e você falar: Jesus, eu estou abrindo espaço, eu estou tirando os entulhos, eu estou tirando todos os traumas, eu estou tirando tudo aquilo que me atrapalha, eu estou tirando, Senhor, eu estou tirando, para que o Senhor possa vir e derramar o teu azeite em mim. Nós precisamos nos esforçar também para cortar lenha. Para ter a lenha, nós precisamos nos esforçar também, dar trabalho. Mas ela é totalmente essencial para que a chama ela se mantenha acesa. A gente vê quando a gente está fazendo churrasco, precisa colocar ali o carvão para aumentar a chama, para manter ela. Precisa ir colocando. E a lenha, a gente precisa carregar o machado até a floresta. A gente precisa desempenhar ali força para cortar a árvore. E depois a gente precisa carregar ela de volta. Dá trabalho também. Mas será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a percorrer todo esse caminho para pegar a lenha? A lenha é aquilo que mantém. O que é a lenha? É a leitura da palavra, a oração, o jejum. As práticas espirituais são aquilo que mantém a gente no dia a dia. Ali, quando a gente vai para o nosso período de oração, às vezes a gente está num dia difícil, mas ali a gente se renova. Ali o Senhor, Ele fala assim: não, você ainda continua queimando por mim. Então aqui. É ali que o Senhor, Ele, sabe, mantém aquilo. Nós precisamos estar enraizados nessas coisas, nesses dias. Ainda mais na leitura da palavra, ainda mais na oração, ainda mais no jejum. Porque são essas coisas que nos aproximam de Jesus. Leonard Ravenhill é um avivalista, ele já morreu, infelizmente. Mas ele é um cara que eu admiro muito. E ele tem um livro que, porque Tarde Pleno Avivamento, que é um dos livros da minha vida. Com certeza. É um livro que eu nunca vou cansar de ler. E ele fala assim, sobre a oração. Em nossos dias são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Então são essas coisas que vão manter a gente, cara. Senão por quê? Porque senão a gente vai morrer. A gente vai desviar da fé, a gente vai aposentar. E o Senhor não pode nos encontrar frios. Ele precisa nos encontrar queimando por Ele. Não haverá um avivamento sem clamor, sem lágrimas, sem fervor, sem sacrifício. Não existirá avivamento se a gente não estiver disposto a percorrer os caminhos que o Senhor propõe para nós.
Lá em 1 João 2, 28 diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Nós precisamos conhecer o Senhor e ser conhecidos por ele cada dia mais. E essa é a lenha que a gente precisa pegar. Essa é a lenha que a gente precisa cortar. Nós sermos conhecidos por ele e conhecermos ele. É algo constante. É ele e você. Ele e você. É uma troca o tempo todo. E com isso a gente passa por incenso. Porque não dá pra gente ter as nossas práticas espirituais sem adoração. A adoração precisa ser a base da nossa vida. O incenso é a base das nossas vidas. Ela precisa estar constantemente enraizada em nós. A adoração é tudo o que eu faço. É tudo o que eu falo. A adoração é aquilo que me move. Nós precisamos conhecer Ele para adorar Ele. Porque nós só adoramos quem nós amamos. E nós não podemos amar quem nós não conhecemos. Então é um tempo de nós realmente levantarmos esse clamor, essa adoração a Jesus. É um tempo de nós conhecermos ainda mais Ele e amarmos ainda mais Ele, para que então nós possamos adorar Ele com a nossa vida, com o nosso coração, que o nosso coração seja um coração que agrada ao coração dele. Sabe, eu sinto que Ele tem levantado uma geração com o mesmo coração de Davi, um coração que ele é ali contrito e quebrantado na presença dele, um coração arrependido, um coração que se rende a Ele, um coração que adora. Quando a gente lê os Salmos, a coisa que mais aparece lá é adoração e exaltação. E esse é um coração que agrada ao Senhor. Nós precisamos buscar esse coração que está alinhado com o coração dele. E só, Senhor, eu te adoro, que o meu coração te adore, que as minhas atitudes te adorem, Jesus. Esse é o incenso que deve ser constantemente queimado diante do altar. Lá em João 4, 23 e 24, diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele está esperando por nós nessa noite. Ele espera que nós nos prostremos diante dele e o adoremos. Ele espera que nós possamos render o nosso coração para ele e adorar ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Um coração que está perto dele. Lá em Isaías 29:13, Deus, ele fala assim: vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o coração que importa para ele. É o coração que ele quer. Ele não importa aquilo que está no externo, ele só quer o interno, ele só quer o coração. Me adore com o seu coração. E por fim, o sacrifício. Nós precisamos viver uma vida de sacrifício. O que será esse sacrifício? Nós somos esse sacrifício. Nós precisamos ter esse coração que fala assim: eis-me aqui, o teu sacrifício vivo. Um sacrifício, ele deve ser regado com azeite e incenso. Está escrito lá em Levítico 2, 14 e 15. Derrame azeite e incenso sobre a oferta. Então, como tudo se conecta, você deve derramar a tua adoração. Você precisa ter ali o seu coração rendido ao Senhor. Isso sobre o sacrifício.
Nós devemos nos render completamente com as nossas vidas de adoração, enquanto o Senhor, Ele vem e torna aquele sacrifício completamente dele. Nós precisamos nos render para que seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Lá em Gênesis 22, 6 e 7, quando Abraão ele toma a lenha e começa a subir com Isaac para sacrificar o filho dele, porque Deus pediu. Cara, viver em obediência é parte de ser um sacrifício. A obediência radical, ela nos leva a uma vida de sacrifícios. Porque muitas vezes o Senhor vai te pedir coisas que você talvez não queira dar, mas por obediência radical e por você querer ser um sacrifício, você vai falar: Senhor, está aqui. Eu não me importo. Foi isso que Abraão fez. Abraão estava disposto a entregar tudo o que ele tinha, o único filho dele. E nós, será que nós estamos dispostos a entregar para Jesus tudo que nós temos, tudo que nós somos? Nós precisamos carregar as nossas cruzes. Senhor Jesus, Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Sim, é sobre isso. É sobre perder a nossa vida. É sobre render para Ele tudo o que a gente tem, tudo que a gente é. Jesus está aqui, um sacrifício vivo. Eu não me importo com as consequências ou com os riscos, eu só quero te dar a minha vida. É perder o nosso controle. É perder, sabe, aquela mania que a gente tem de Jesus tem que ser assim, assim, assim. Não, dá o controle para Jesus. Fala: Senhor, eu sou o teu sacrifício. Faz de mim o que o Senhor quiser. Mas vem e me queima por completo. Me queima até que eu seja consumido por inteiro. Quanto mais nós queimarmos por Ele, mais nós seremos transformados por quem Ele é. Nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Nós precisamos, para seguirmos aquilo que Ele mandou nós seguirmos lá em Marcos 16, o ID, nós precisamos nos tornar mais parecidos com Ele. Só que nós vamos nos tornar mais parecidos com Ele quando nós queimarmos completamente por Ele. Existe um convite da parte de Deus, assim: me conheça mais, se achegue mais perto de mim, me conheça mais. Eu queria que vocês abrissem lá em Isaías 4, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá. E abra lá comigo também em Jeremias 29. Diz assim: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei de seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la.
é impossível. Sabe, a gente deve amar o Senhor a ponto de que nós não consigamos manter dentro de nós esse fogo que está dentro de nós, nesse nosso coração. A gente precisa amar Ele a tal ponto que essa chama vai começar a espalhar para todos os lados. Essa chama vai começar a ir para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa faculdade. Esse é o lugar que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Ele precisa ser colocado como prioridade nas nossas vidas. Ele precisa ser, aquilo que é mais importante para nós. Essa é a verdadeira paixão. Nós já não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele. Então a nossa vida é dele. O fogo ele só vai aumentar de acordo com a nossa disposição de ser queimado. De quando nós nos fazemos disponíveis para Ele. De acordo com a nossa fome e sede por mais dele. O coração que vai permanecer é o coração do remanescente. Esses são aqueles que subirão ao monte do Senhor. Nós precisamos ter urgência nos nossos corações de queimar por Ele. Urgência de manter a chama acesa. Não dá mais pra gente continuar vivendo na mesmice, no constante, só o constante, eu só estou mantendo aqui no mínimo. Não, suba para mais intensidade, suba mais no degrau. Não pare ali no mínimo, não pare no mediano. Suba, sempre existe mais. Sempre existe mais fogo dos céus para nós. Nós não queremos ser só uma palha que ela queima e logo se apaga. Nós queremos ser lenha que mantém a chama. Nós precisamos passar pelos processos, não nos importando com as consequências, não nos importando com os riscos. Nós precisamos passar pelos processos, porque esses processos, eles nos fazem conhecer mais Jesus. Que esses processos nos fazem queimar mais por Ele. Que nesses dias, nós possamos ser como brasas vivas no altar do Senhor. Que Ele possa nos consumir. Que esse fogo não se apague. Sim. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Sim, Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, dos nossos corações, Senhor. Obrigada, Jesus. Senhor, nós queremos render as nossas vidas aqui, Jesus. Nós queremos render os nossos corações. Nós queremos dizer que nós estamos aqui disponíveis. Vem com Teu fogo e nos consome por completo, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Chora. Sim, Senhor.